Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos do canal Blinde o Coração e Receba a Vida, e a vocês da minha rede social. Deus vos abençoe, que nós possamos ter uma semana abençoada por nosso Pai, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus abençoe a minha pessoa, Deus abençoe a minha família, meus parentes de longe e de perto. Deus abençoe a sua família, os seus parentes de longe e de perto. Que o Senhor abençoe o nosso Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. As autoridades civis, militares, eclesiásticas, dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Que Deus abençoe todas as nações, abençoe também nosso vizinho da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda. Que o Senhor Jesus abençoe todos os profissionais, todos aqueles que se encontram trabalhando, aqueles que se encontram passeando. Em especial, eu quero oferecer um louvor a Deus por nossas vidas, em gratidão. E também agradecer a Deus por cada comerciante, por cada empresário, pequeno, médio, grande, que o Senhor tem nos dado o prazer de estarmos trabalhando com vocês. Deus vos abençoe. O som do avião, o barulho, ele passa bem pertinho aqui da minha casa. Mas não tem problema, isso não impede de nós glorificarmos ao Senhor. Hoje eu vou louvar o hino da harpa cristã e quero dedicar ao nosso Deus. Enquanto isso, você vai pegar o seu pendão real, a sua Bíblia. Você já leu sua Bíblia hoje? Então, busque sua Bíblia. O hino da harpa cristã é o 46. E nós estaremos lendo a Bíblia, glória a Deus, Thompson, Almeida, contemporânea. E depois, no Novo Testamento, nós vamos ler a Bíblia Nova, como referência bibliográfica. Dá honra a quem tem honra. Vamos louvar ao Senhor, glorificar, para depois nós lermos o nosso pendão real. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formado já os densos batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente
no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Oh, glória a Deus! Vamos erguer os nossos pendões, né, as nossas Bíblias, bem alto, firmes, até morrer ou até Jesus vir nos buscar. Glória a Deus, devemos ser perseverantes na palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Jesus fala em sua palavra, o apóstolo João, ele diz no 1 João, na sua epístola, é uma carta pequena, mas ela é gigante nos seus ensinamentos. Ela fala: se dissermos que não temos pecados, só estamos nos enganando a nós mesmos e recusando aceitar a verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda a maldade. Se alegamos que não pecamos, estamos mentindo e chamando Deus de mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Glória a Deus, todos nós pecamos, nós somos necessitados das misericórdias e da graça do Senhor. Mas como que eu vou conhecer esse Deus verdadeiro? Como que eu vou saber distinguir o que é certo do que é errado? É lendo as Escrituras, é examinando o pendão real, que é a Bíblia, que é nosso manual de conduta, que nos leva para o céu. Glória a Deus, aleluia. Então precisamos ler e ler alto para ouvir, para que venha para o nosso coração e para a nossa mente, para sermos transformados e renovados através da nossa mente. O Senhor diz que todos pecaram e estão destituídos da glória e da graça do Senhor. Que nós devemos buscar o Senhor e o Espírito Santo todos os dias, porque o Espírito Santo, ele é o nosso professor e é o nosso consolador, ele é o nosso instrutor, ele ouve as nossas orações, as nossas petições e leva até Jesus, e Jesus leva até Deus. Amém? Então vamos ler aí Deuteronômio. Seguir a instrução de Deus, porque a Bíblia foi inspirada, como nós falamos ontem, foi dada por Deus aos homens, para que nós possamos estar andando em seus caminhos.
capítulo 32 do livro de Deuteronômio, o Cântico de Moisés. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e a terra ouça as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Apregoarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Corromperam-se contra ele, já não são seus filhos, e isso é a sua mancha. Geração perversa e depravada é. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é Ele, teu Pai, que te adquiriu, que te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias antigos, atenta para os anos de cada geração. Pergunta a teus pais, a ele, e eles te ensinarão, aos teus líderes, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía a herança às nações, quando separava os filhos dos homens, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Pois a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a sua parte, a sua herança. Achou numa terra deserta, numa terra árida e de ventos uivantes. Rodeou, instruiu, guardou como a menina dos seus olhos. Como a águia desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes, e estendendo as suas asas, toma-os e leva-os sobre as asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e os alimentou com os produtos do campo. Ele o fez sugar mel da rocha e azeite do penhasco pedregoso, coalhada das vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Baçã e dos bodes, com o mais escolhido trigo. Bebeste o sangue das uvas, o vinho puro, engordando-se Jesurum deu coices, engordou-se, engrossou-se, cobriu-se de gordura, e deixou Deus que o fez desprezado a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios aborreceram aos demônios, não a Deus. A Deus que não haviam conhecido, novos deuses recém-chegados, aos quais vossos pais não veneraram. Abandonaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te formou. Ao ver isso, o Senhor se irritou. Provocado à ira,
por seus filhos e suas filhas. E disse: esconderei deles o meu rosto, e verei qual será o seu fim, pois são uma geração perversa, filhos sem lealdade. A ciúmes me provocaram com aquilo que não é Deus, e com seus ídolos me provocaram a ira. Também farei que tenham ciúmes daquele que não é povo. Com nação louca os despertarei a ira. Pois um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até o mais profundo do inferno. Devorará a terra com seus produtos e consumirá os fundamentos das montanhas. Males amontoarei sobre eles, e as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão pela fome, e devorados pela febre, e pestes violenta. Enviarei contra eles o dente das feras e o veneno ardente das serpentes que se arrastam no pó. Por fora devastará a espada e por dentro o pavor, tanto ao jovem como à virgem. Assim a criança de peito como o homem encarnecido. Eu teria dito: por todos os cantos os espalharei. Farei cessar a sua memória entre os homens, se não receasse a arrogância do inimigo, para que os seus adversários não se iludam e digam: a nossa mão triunfa, não foi o Senhor quem fez isso. O meu povo é gente que perdeu o bom senso, e neles não há entendimento. Quem dera fosse sábios. Então entenderiam isso e atentariam para o fim que esperam. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 colocarem em fuga 10.000? Se a sua rocha não os tivesse vendido, o Senhor não os tivesse entregue, pois a rocha deles não é como a nossa rocha. O próprio inimigo o confirmam. A sua vinha é a vinha de Sodoma e provém dos campos de Gomorra. As suas uvas estão cheias de veneno e os seus cachos são amargos. O seu vinho é ardente veneno de répteis e peçonhas cruel de víboras. Não está isto guardado comigo e zelado nos meus tesouros? A mim pertencem a vingança e a recompensa, ao tempo em que seus pés resvalarem. O dia da tua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. O Senhor fará justiça ao seu povo e terá compaixão dos seus servos, quando vir que a sua força se foi, e já não há nem escravo e nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em que confiavam? Os deuses que comiam as gorduras de suas vítimas e bebiam o vinho de suas libações? Levantem-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijo para vós. Vede agora a quem eu sou, eu somente, e não há outro Deus além de mim. Eu causo a morte e restituo a vida.
eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar das minhas mãos. Levanto a mão aos céus e juro por minha vida eterna. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão empunhá-la para o juízo, eu me vingarei dos meus inimigos e retribuirei aos que me odeiam. Embeberei as minhas setas de sangue e as minhas espadas se fartará de carne, o sangue dos mortos e dos cativos, e as cabeças dos líderes dos inimigos. Regozijai-vos, ó nações, com o seu povo, pois o Senhor vingará o sangue dos seus servos. Ele se vingará dos seus inimigos e purificará sua terra e o seu povo. Acompanhado de Josué, filho de Num, Moisés veio e proferiu todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo. Acabando Moisés de falar sobre as palavras desse cântico a todo Israel, disse-lhes: guardem nos vossos corações todas as palavras que hoje vos proclamo, e ensinai aos vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir toda a palavra desta lei. Ela não é para vós uma palavra vã, antes é a vossa vida. Cumprindo-a, prolongareis os dias na terra, que passando o Jordão, ides a possuir. O anúncio da morte de Moisés. Naquele mesmo dia, disse o Senhor a Moisés: sobe à cadeia da montanha de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, em frente de Jericó, e contempla a terra de Canaã, que eu dou aos filhos de Israel por propriedade. Morrerás no monte o que vai subir, e serás recolhido ao teu povo, assim como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor, e foi recolhido ao seu povo. Pois fostes infiéis a mim, na presença dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, não santificando o meu nome no meio deles. Pelo que verás a terra diante de ti, mas não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. As bênçãos de Moisés. Esta é a bênção com que Moisés, homem de Deus, antes de morrer, abençoou os filhos de Israel. Disse ele: o Senhor veio de Sinai e lhes alvoreceu de Seir. Resplandeceu desde o monte Parã, veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos, todos os santos estão na tua mão. Eles se colocaram a teus pés e receberam das tuas palavras. Moisés prescreveu-nos a lei por herança da Assembleia de Jacó. Ele foi rei em Jesurum, quando se congregaram os chefes do povo, com as tribos de Israel. Viva Rubem e não morra, e que os seus homens sejam numerosos. Isto é o que diz de Judá:
Ouve, ó Senhor, a voz de Judá. Coloca-o no meio do seu povo. As suas mãos lhe bastem, e tu lhe seja em ajuda contra os seus inimigos. De Levi disse: dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim ao homem que te é fiel, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Ele disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi. Não conheceu a seus irmãos, não estimou aos seus filhos, mas guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Ele ensina os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Ele oferece incenso diante de ti e holocausto sobre o teu altar. Abençoa os seus esforços, ó Senhor, e em obra das suas mãos te agrade. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem, para que nunca mais se levantem. De Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o protegerá e descansará nos seus braços. De José disse: bendito do Senhor seja a tua terra, com o melhor do céu, o orvalho e com as águas das profundezas, com os tesouros que o sol amadurece e com os que germina durante cada lua, com os produtos preciosos dos montes antigos, com o mais excelente dos outeiros eternos, com as delícias do solo da sua plenitude e com a benevolência daquele que habita na sarça ardente. Que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre a fronte do escolhido dos seus irmãos. Em majestade ele é como o primogênito do touro, e seus chifres são como os de um boi selvagem. Com eles ferirá os povos, todos juntos, até as extremidades da terra. Tais são as miríades de Efraim, e tais são as milhares de Manassés. De Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Isacar, nas tuas tendas. Os dois convidarão os povos ao monte, e ali oferecerão ofertas de justiça. Sugarão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia. De Gade disse: bendito seja aquele que amplia Gade. Ele habita como a leoa e despedaça o braço e a cabeça. Ele se proveu do melhor. Ali estava escondida a porção do chefe. Ele se tornou líder do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. De Dan disse: Dan é leãozinho, saltará de Baçã. De Naphtali disse: ó Naphtali, saciado com a benevolência e cheio de bênçãos do Senhor, o sul do lago será a sua posse. De Asser disse: bendito entre os filhos é Asser, agrade a seus irmãos e banhe o pé em azeite. De ferro e bronze são os teus ferrolhos, e a tua paz durará como os teus dias. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a sua ajuda, e com a sua alteza sobre as mais altas nuvens.
O Deus eterno é a tua habitação, e teu apoio são os braços eternos. Ele expulsa o inimigo de diante de ti e diz: destrói-o. Portanto, Israel habitará em segurança, e a fonte de Jacó a sós, na terra do grão e do vinho novo, onde os céus destilarão o orvalho. Bem-aventurado és tu, ó Israel. Quem é como tu, povo salvo pelo Senhor? Ele é o teu escudo e a tua ajuda, a espada da tua glória. Assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre os seus altos. A morte de Moisés. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume do Pisga, que está em frente de Jericó. Ali o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, todo Naftali e a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras de Zoar. Então disse o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: à tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, mas nela não entrarás. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, como disse o Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, mas ninguém sabe até hoje onde fica a sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Contudo, a sua vista não se havia escurecido, nem se lhe havia fugido o vigor. Os filhos de Israel choraram por Moisés nas campinas de Moabe por 30 dias, até que se cumpriram os dias do pranto, de luto por Moisés. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio de espírito de sabedoria, porque Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. No que se refere a todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra. E no que se refere à sua mão poderosa e aos grandes e magníficos feitos que realizou na presença de todo o Israel. Terminamos aqui Deuteronômio, o 5º livro do Pentateuco. Não é evangelho, é o 5º livro do Pentateuco. São livros que nos ensina a perseverar, a andarmos em temor no Senhor. Vamos ler Marcos, vamos ler aí Marcos, capítulo 15, versículo 26 ao 47,
na Nova Bíblia Viva. Não estou explicando a leitura, porque aqui o nosso propósito é de leitura bíblica em um ano. Posteriormente, estarei aí explicando desde Gênesis até Apocalipse. Mas o propósito aqui é fazer a leitura bíblica. Marcos, capítulo 15, o Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo do 26 ao 47, mas eu vou fazer uma leitura breve do versículo 25. Era cerca de 9 horas da manhã quando o crucificaram. Crucificaram a quem? A Jesus. Eles pregaram uma tabuleta na cruz por cima da sua cabeça, anunciando a acusação contra ele, o rei dos judeus. 2 assaltantes foram crucificados com Jesus e suas cruzes ficavam com uma à sua esquerda e outra à sua direita. Assim cumpriu-se a escritura que dizia: ele foi contado entre os transgressores. O povo que passava caçoava dele e balançava a cabeça, dizendo: você pode destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias? Salve-se a si mesmo e desça da cruz. Os sacerdotes principais e os mestres da lei também zombavam de Jesus, dizendo: ele salvou os outros, mas não pode salvar-se a si mesmo. Seu Messias, seu rei de Israel, desça da cruz e nós creremos em você. Até os 2 assaltantes que estavam crucificados com ele zombavam dele. Ao meio-dia, caiu uma escuridão sobre toda a terra e durou até às 3 horas daquela tarde. Então Jesus clamou com grande voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonou? Algumas das pessoas que estavam ali pensaram que ele estivesse chamando o próprio profeta Elias. Então, um homem correu, apanhou uma esponja, encheu-a de vinagre e a suspendeu até Jesus numa vara. Esperem, vamos ver se Elias virá tirá-lo, disse ele. Então Jesus soltou outro forte grito e entregou o Espírito. E o véu do templo rasgou-se em 2, de cima até embaixo, quando o centurião romano, que estava ao lado da cruz de Jesus, ouviu o seu grito e viu como ele entregou o Espírito. Exclamou: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam ali algumas mulheres olhando à distância. Entre elas estava Maria Madalena, Salomé, Maria, a mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Elas e muitas outras mulheres da Galileia, que eram seguidoras de Jesus, o haviam servido, prestando-lhe serviço quando ele estava na Galileia, e tinham vindo com ele para Jerusalém. Tudo isso aconteceu no dia antes do sábado, no dia da preparação. No fim daquela tarde, José de Arimateia, um membro do Sinédrio, muito respeitado,
que pessoalmente estava aguardando a chegada do reino de Deus, tomou coragem e foi a Pilatos pedir o corpo de Jesus. Pilatos não podia acreditar que Jesus já houvesse morrido e por isso chamou o centurião romano encarregado para lhe perguntar. O centurião confirmou o fato e Pilatos disse a José que ele poderia levar o corpo. José comprou um lençol de linho, desceu da cruz o corpo de Jesus, envolveu-o no lençol e colocou-o no sepulcro aberto, na rocha. Depois, rolou uma pedra para fechar a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, estavam observando enquanto ele era colocado ali. Glória a Deus, aleluia. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, porque o Senhor morreu morte de cruz para nos salvar, para nos dar a vida eterna, para que possamos estar ao teu lado nos céus. Obrigado, Deus, por ter concedido esse privilégio a cada um de nós de termos Jesus para nos salvar e para nos mostrar o caminho dos céus. Obrigado, Espírito Santo, por ser o nosso professor, por ser o nosso consolador, nosso amigo. Muito obrigado. Muito obrigado por esse ensinamento de hoje, que nós possamos parar para meditar, para fazer um exame de consciência, aonde estamos errando, para que possamos pedir perdão, para que mesmo quando não lembrarmos, o Espírito Santo venha nos lembrar daquilo e do lugar onde erramos, para que possamos pedir perdão. Porque o Senhor diz na tua palavra que aquele que se arrepende e alcança misericórdia. Senhor, traz-nos a lembrança daquilo onde nós erramos, onde nós estamos pecando, para que nós possamos consertar, para nós te adorarmos, para que nós possamos ter vida santa e sejamos santificados por ti, para que tua luz brilhe em nós. Sem ti, meu Pai, nós não somos nada, nós não somos ninguém, nós somos carecidos de ti. Perdoa, meu Pai, nossos pecados de pensamento, palavras e ações, de atos voluntários e involuntários e de atos que omitimos e que fomos omissos, Pai. Senhor, perdoa os nossos inimigos, para que eles venham, Senhor, se arrepender dos seus pecados e para que eles venham te conhecer e serem salvos. Sê conosco, Pai. Abençoa, Deus, cada um de nós. Abençoa a criança que está no ventre da mãe. Abençoa a criança, o adolescente, o órfão, a viúva ou o viúvo. Abençoa os peregrinos, Pai. Abençoa as nações do Brasil, abençoa o Brasil. Abençoa os adolescentes e os jovens do Brasil. Nos reveste, Senhor, com tuas armaduras e nos cobre com teu sangue. Nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do homem vingador, do homem violento. Leva bem para longe de nós, Pai, toda pedra de tropeço, tudo aquilo que quer nos afastar de ti. Senhor, abençoa os dizimistas, os ofertantes, abençoa os pastores, abençoa os evangelistas, abençoa os missionários, abençoa os obreiros, as obreiras, as diaconisas, os diáconos. Abençoa-nos, Deus.
em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Pai, neste dia de segunda-feira, todos os comerciantes, os empresários, os pequenos, os grandes, os médios. Vai repreendendo toda a morte financeira. Vai repreendendo, meu Deus e meu Pai, todo o mal. Toda praga rogada, toda profecia mal falada, maldita. Que caia por terra, seja lançado por terra. Meu Deus e meu Pai, que haja prosperidade, abre as portas do céu e derrama bênçãos sem medidas, Pai, para o teu povo, para a tua igreja. Nos abençoa, Pai, nos dá saúde física, mental e espiritual. Abençoa os nossos relacionamentos, abençoa esse pai, esta mãe. Visita este enfermo, Pai, que se encontra num leito de hospital ou até mesmo em casa. Restaura os joelhos fracos e levanta o teu povo, Pai. Nos dá sabedoria e entendimento para compreendermos a tua palavra, qual é a boa, perfeita e agradável vontade tua para cada um de nós. É que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Compartilhe, se inscreva e deixe seu like. Glória a Deus, aleluia. Leia a Bíblia. Contemple a Bíblia, estude, porque se amamos a Deus, queremos agradá-lo, queremos ouvir a sua voz e caminhar até Ele. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Uma feliz semana, uma próspera semana, uma abençoada semana a todos vocês. E para mim também. Diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. E o grito da vitória? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Um abraço fraternal a cada um de vocês.